Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, claro, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de comentar aqui abaixo e conferir na descrição desse vídeo o acesso para a minha minissérie especial, onde eu vou falar para você como você pode ter resultados profissionais no Day Trade. Vamos falar de gráfico? Bom, pessoal, movimentação de hoje aí bem parada, né? O mercado trabalhou ali ao longo da parte da tarde dentro de uma consolidação toda. A gente já esperava isso por conta do jogo do Brasil, né? Então a gente tinha uma redução aí na liquidez. Normalmente, segundo algumas pesquisas, o mercado ele tem uma redução de aproximadamente 17% ali nos volumes quando tem jogos da Copa. E aqui a gente tem a nossa movimentação de hoje trabalhando dentro do nosso estudo de mercado que foi apresentado ontem no nosso panorama semanal. Se você ainda não participa do nosso panorama semanal, ele acontece toda quarta-feira e todo domingo às 20 horas da noite. Na quarta-feira a gente fala exclusivamente sobre Forex e no domingo a gente fala sobre mercado nacional e Estados Unidos. Então é muito interessante você participar para você aprender um pouco mais e para você ter mais conhecimentos ali em relação ao meu método de operação. Pessoal, então a gente tinha aqui algumas situações importantes para a gente estar trabalhando, principalmente depois que o mercado venceu essa região do choque, né? A gente tinha aqui uma região extremamente importante para a gente estar trabalhando, porque significaria que o mercado poderia sair da extremidade A e vir em direção até a extremidade B. Então nós tínhamos ali uma expectativa do mercado continuar avançando para baixo. Aqui nós tínhamos alguns order blocks que o mercado acabou abrindo abaixo dele. A gente tinha uma referência principal que foi desenhada dentro desse movimento todo da mitigação. E agora a gente finalizou basicamente esse movimento de mitigação. Pode ser que o mercado ainda volte aqui embaixo para dar uma confirmação aqui numa entrada confirmada de compra, né, utilizando o modelo de entrada de confirmação, para depois a gente avançar do ponto A e buscar esses Fair Value Gaps aqui do gráfico de 15 minutos para a gente poder iniciar um movimento vendedor. Então a gente sempre vai trabalhando de uma mitigação até outra mitigação. A gente sempre tenta se movimentar, né? O mercado se movimenta entre regiões de maior liquidez. Quando a liquidez de um ponto se exaure, o mercado busca a liquidez de outra região. Então é por isso que a gente sempre fica fazendo esses movimentos de mitigação, porque o movimento de mitigação ele é simplesmente a transferência da liquidez. É o mercado transferir a liquidez do ponto menos líquido para o ponto mais líquido. Então é extremamente importante você se atentar ali dentro desse possível movimento de mitigação, tá? Então, como eu tinha a expectativa do mercado que ele estava vindo para baixo, a gente ficou observando ali como que seria a abertura de hoje. E a abertura de hoje ela foi exatamente formando o que nós chamamos de sweep de liquidez. Por que aqui eu não considero que o mercado não rompeu a estrutura aqui de continuidade? Se forem levar em relação a essa estrutura aqui, né? Levando em consideração essa estrutura, eu interpreto que o mercado não rompeu a região de continuidade, porque eu acredito que ele simplesmente abriu e foi se aproveitar do dinheiro que estava aprisionado dentro dessa acumulação aqui. Então a gente tem até um trade que eu postei no meu Instagram, que foi esse movimento de compra até a região do choque, que era este ponto aqui, o choque dos 5 minutos. E eu acredito que o mercado veio se beneficiar dessa liquidez que estava aprisionada aqui nesse fundo. Muita gente começou a vender na abertura do mercado, acreditando que o mercado iria continuar caindo. E sempre que a gente tem regiões de fundo, a gente tem liquidez de sell side, e essa liquidez de sell side ficou aprisionada, que jogou o preço para cima. Então aqui o mercado acabou abrindo abaixo dos dois order blocks e eu acabei fazendo uma entrada de risco dentro desse movimento. Só que, se a gente for interpretar a movimentação desta referência aqui, o mercado terminou sim de romper fundo de continuidade.
Nisso faz necessário a gente traçar essa referência, estender essa referência até a mínima do dia, onde a gente tem os 50%, né, a região de equilíbrio nesse ponto, e acaba validando essas 3 regiões de maior importância que nós vamos utilizar, inclusive no pregão de amanhã, que é ali o ponto mais importante para a gente estar trabalhando, justamente, né, seria o nosso movimento principal, seria ali o nosso movimento de venda, né? Então a gente teria que aguardar uma mitigação até essas regiões para que a gente possa continuar ali este movimento de acordo com essa referência aqui, tá? Se a gente for observar, pessoal, essa região desse Fair Value Gap não é a melhor das regiões, tá? Mas Fair Value Gaps são regiões muito fortes por conta da presença do imbalance e a gente teria que, obviamente, ganhar aqui essa região desse choque. Hoje aqui o mercado fez 2 manipulações dentro desse ponto. Não é interessante a gente tentar pegar um movimento de alta, tá? Não se atentem em fazer isso. Se preocupem em pegar um movimento nesse sentido, ok? E caso a gente venha pensar em alta aqui embaixo, e vamos sempre trabalhar ali a favor das regiões de prêmio e das regiões de desconto. Então a gente tem aqui as principais movimentações, né, dando prioridade ali para a gente trabalhar dentro dessas extremidades, dentro dessas regiões. Não esquecer que o mercado fez um sweep de liquidez, então é bem provável que ele faça ali a captura de mais pontos, principalmente essa região aqui, existe uma liquidez aprisionada nesse fundo e também existe liquidez aprisionada dentro dessa outra região, o que caso o mercado venha a perder ali, pode causar um pouco de alvoroço aí dentro dessas movimentações, tá? Então, em relação a índice, vamos focar ali na movimentação de mitigação até o ponto vendedor para a gente depois conseguir fazer o movimento de venda. E aqui no nosso dólar, mercadinho trabalhando bem próximo de um POI vendedor. Nós tivemos o mercado abrindo próximo da região, oferecendo oportunidade de entrada de risco, né? O mercado encerrou e não foi até o alvo, que era o Fair Value Gap. A gente tinha aqui esse trade sendo desenhado. Então aqui a gente vai buscar essa movimentação aqui. O mercado encerrou e não conseguiu chegar lá onde a gente estava arriscando 15 pontos para buscar 90. Ele perdeu o choque do movimento da entrada de confirmação, mas ele não voltou a testar o Fair Value Gap aqui teoricamente, né? Ele fez um teste bem pequeno aqui, mas não absorveu bem esse Fair Value Gap. O que eu observo? O mercado acabou rompendo o fundo de continuidade, tá? Então, isso significa que ele pode voltar a mitigar regiões já validadas. Regiões validadas, a gente pode esperar inclusive uma movimentação dentro desse order block aqui. Se a gente for utilizar todo esse movimento como nova referência, você vai ter esse mercado, esse order block sendo o ponto acima da região de prêmio, tá? Então você tem ali o mercado dentro, melhor dizendo, né? Dentro da região de prêmio. Então pode ser um ponto para a gente estar trabalhando, visto que nós estamos numa extremidade e ali a gente quer sempre priorizar movimentações ali dentro desse movimento principal. Aqui nós temos também um order block que pode ser utilizado para alvo depois, caso o mercado confirme esse movimento de venda. E, obviamente, que existe liquidez dentro dessas regiões, liquidez aprisionada dentro desses movimentos, principalmente nesses pequenos topos ali, né? E eu já vou marcar para vocês. Essa região aqui eu acredito, essa estrutura aqui eu acredito que tem a liquidez aprisionada, da mesma forma que este pequeno desenho aqui, né? Também é um ponto para gerada de liquidez que pode, inclusive, acelerar o nosso movimento, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Muito obrigado a todos pela presença. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, deixar o like e assistir a minissérie, porque é muito importante você ver o que eu tenho para te falar lá sobre operar da forma mais profissional possível, ok? Vejo vocês amanhã. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.